Eu gostaria de conhecer melhor as áreas de... ou como os juros aqui no Brasil é aplicado. A taxa de juros. Então, você gosta de entender para a pessoa física ou como o país, o Banco Central determina? Como o Banco Central determina. Certo. O Banco Central você tem uma vertente. Você tem como é que as taxas de juros no país ela é determinada. Você tem o viés do Banco Central, que o foco dele basicamente teria na questão do emprego ou taxa de inflação. Então ele vai estar emitindo emitindo títulos de acordo com as expectativas para essas duas variáveis. Tá certo? Então eu vou ter... Deixa eu pegar só um olhinho aqui que eu falei. Eu vou ter no Brasil o papel do Banco Central realizado dessa forma. Junto com o Banco Central tem o Tesouro Nacional, que tem uma dívida gigantesca do país que tem que rolar. Se essa dívida não fosse nada, ele precisa emitir títulos para cobrir o buraco. Então eu tenho essas duas coisas ao mesmo tempo acontecendo. Se eu tenho um país equilibrado, quem vai estar definindo a taxa de juros básica, que é a Selic, seria o Banco Central. Tá certo? A gente tem que ter um cuidado no Brasil, porque uma vez que o Banco Central define as taxas de juros, eu tenho um segmento bancário muito concentrado. E onde eu tenho muita concentração, eu não vou ter preço baixo. Está entendendo? Eles acertam meio que... Não tem muito o que baixar, porque as pessoas estão comprando, vai lá e... Então, eu tenho... As taxas de juros no Brasil, elas caem pelo Banco Central, mas em algumas situações não chega até você, porque existe uma concorrência no Brasil que no caso, é muito concentrada. Não existe concorrência. Então, por isso que muitas vezes você vê o Banco Central baixando as taxas de juros, mas isso não chegando no seu bolso. Não sei se era isso que você estava... Se eu respondi sua pergunta. Se eu não respondi, pergunta de novo aí. Eu queria mesmo tirar a dúvida, entendeu? Eu não conheço nada sobre taxas de juros, nem como o Banco Central aplica elas, e não muito como pessoa física. Eu gostaria mais de saber mesmo. Obrigado. Ficou um pouco mais claro? Se o senhor puder, ficou. Se o senhor puder explicar. Oi? Sabe que acho que eu sei a sua dúvida, porque você fica pensando, como que existe uma taxa de 6,5% ao ano e o cartão de crédito me cobra um absurdo, não é isso? Você não tem essa dúvida? Então, assim, a taxa de juros brasileira é que vai permear todas as negociações, principalmente com o governo. Exemplo, vou pegar um exemplo bem tranquilo. Quando você tem a sua restituição de imposto de renda, ela vai ser o quê? Ela vai ser atualizada pela taxa Selic, que é essa. A dívida do governo também ela vai ser atualizada pela taxa Selic. Então, a taxa Selic, ela vai permear todas as negociações quando a gente tem com o governo. Se você for pegar um dinheiro no banco, emprestado, você sabe que você vai ser remunerado, pegar um dinheiro emprestado, você vai pagar para o banco um valor muito maior do que a taxa Selic, não é isso? Agora, se você for emprestar o dinheiro para o banco, se você conseguir a taxa Selic, você está feliz, porque é uma taxa alta, entendeu? Então, eu entendi a sua dúvida, mas o que ele quer falar é o seguinte, que nós temos os banqueiros, sabe, os bancos. Então, a gente tem um oligopólio dos bancos. Então, eles conseguem... eu vou até falar, não sei se o professor vai... mas eu vou falar uma coisa que eu gosto muito de falar com meus alunos. Um país que os alunos não gostam de matemática, um país que os alunos não gostam de número, e que não consegue controlar o seu consumo, é um país maravilhoso para o banco, o banqueiro. Você não gosta de número, você não gosta de dinheiro, você não quer esperar para consumir no futuro, você quer consumir agora. Você compra um automóvel a 80, com parcelas com 80 vezes, né? Você vai comprar o seu automóvel, vai pagar em 3, 4 anos, com parcelinhas que cabem no seu bolso, sem olhar a taxa de juros que você paga. Esse país é excelente. Até eu gostaria de ter um banco. Você não gostaria de ter um banco? Não é? Então,
Eu vou fazer uma propaganda de um livro que eu passo para os meus alunos, que é Os Estranhos Caminhos do Dinheiro. Tá? Tem na internet. Se quiser, depois me passa um e-mail, eu te passo o livro. Ele é fininho, tem 20 páginas. Então você vai entender como é que o país, como o Brasil se comporta frente às taxas de juros. Tá? Mas o caminho é esse. O problema é a nossa população que não reivindica, não negocia as taxas de juros. Você vai no banco, você acha que o banco é o dono do seu dinheiro e não. O dinheiro é seu. É você que está deixando o seu dinheiro no banco, o seu salário no banco, e você está pagando taxa para o banco. O banco administra o dinheiro que você não quer administrar. Entendeu? Então, por isso que aqui no Brasil a gente tem essa disparidade entre a taxa Selic, que é a taxa que permeia as negociações, e as taxas que são efetivas no cartão de crédito, nos empréstimos, no CDI, no CDB. Então, por isso que existem essas distorções. Né? Isso leva a isso, que a taxa de juros brasileira, nós estamos falando da taxa de juros da Selic, mas também tem a taxa de juros de longo prazo. Né? Que aí você entrando no mercado financeiro, você vai entender que é uma taxa que é utilizada para empréstimos, de empresas para investirem. Né? Então aí tem toda uma... Você é aluno de qual curso? Biblioteconomia. Ai, Rogério, coloca a disciplina de economia no curso. Vai acabar com esse problema, Rogério. Olha aí. Tá? Só um momentinho. Bom, não poderia ter sido melhor explicado, viu? É que eu sou a professora de economia. Bom, boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer à professora Edneide, porque é uma guerreira incansável. Ela é empreendedora, ela tem uma visão e visibilidade. E desde o primeiro dia que ela chegou aqui no Unify, eu a adotei. Ela foi uma professora brilhante desde o começo, e quando ela começou a coordenar, ela chegou na coordenação muito simplesmente, de forma muito simples, e eu já conheci o trabalho dela, falei, vem cá, agora você vai aprender a coordenar. E hoje ela é uma coordenadora brilhante, uma grande parceira minha de trabalho, e está nos proporcionando, eu digo, quem não está aqui, não sei por qual motivo, está tendo uma perda assim muito grande, porque é um profissional desse naipe, desse gabarito, com esse conhecimento nacional e internacional, são palestras caríssimas. São palestras caríssimas. Então, parabéns à professora Edneide, muito obrigado, professor Ricardo, mas eu vou judiar. Quem me conhece sabe disso. Aproveitando o momento, professor Ricardo, eu tenho 4 perguntas que eu elaborei aqui. Eu vou começar com a mais simples, a mais fácil, que vai ajudar muito a permear a nossa noite. Ela é muito simples. Então, em primeiro lugar, eu pergunto, com qual economista de um passado recente, nos últimos 20 anos, nós tivemos economistas brilhantes, Maílson da Nóbrega, Gablécia Pereira, né? E alguns que foram um desastre, né, para o país, que eu não vou citar nome. Então, com qual economista do passado recente, que foi importante para a economia brasileira, você compara o senhor Paulo Guedes agora? Que eu considero uma mente brilhante. Paulo Guedes é uma mente brilhante. Tem uma visão macroeconômica e microeconômica que poucos grandes economistas têm. Eu não conhecia esse indivíduo, conhecia muito pouco. E quando ele foi indicado, eu fui pesquisar. É o papel de um professor pesquisador, e fui ler sobre ele. Bom, deixa eu pensar um pouquinho agora, mas eu acho que nós tivemos um presidente do Banco Central, né? Presidente do Banco Central, que entrou num momento muito complicado para o Brasil, que foi quando o câmbio passou a ser livre, né? Era atrelado. O Armínio Fraga, eu acho que fez um trabalho muito bem feito. Eu acho que se o real sobreviveu, tem um pouquinho da ajuda do Armínio Fraga aí. Enfim, eu acho que de última hora é nele que eu penso. Percebem, gente? E isso me fez relacionar uma outra questão, que é consequência dessa, né? Você acredita que a economia deve ser liberal no Brasil para gerar empregos? Porque muita gente ouviu falar, capitalismo é muito bom, e etc. E tal. E a gente vem
numa série de economistas neoliberais e liberais, né? O atual, o Paulo Guedes, é neoliberal, né? Eu na condição de budista, eu tento evitar os extremos. Então, eu acho que a gente tem que ter uma economia liberal, sim, tem que ser sustentável, né? Daí a base da economia é a lei de oferta e demanda. A gente não pode reinventar a roda, mas eu não acho que o Brasil pode se dar o luxo de se comportar como os Estados Unidos. Eles imprimem dinheiro, nós não imprimimos o dinheiro. Então, a gente tem que, sim, que ter algumas barreiras, diversos países têm isso, a gente não deve fugir à regra, né? Mas, sim, o caminho passa por respeitar a lei da oferta e demanda, que é uma questão liberal, né? Se alguém quiser fazer alguma, é que eu estou numa sequência bem lógica, para a gente não perder esse raciocínio. Tudo bem? Eu vou pular a terceira, porque ela vai ser a última que o professor ou vai me xingar ou vai agradecer. Mas nós temos uma ruptura muito grande acontecendo no nosso planeta. É um momento muito difícil em que todas as nações vivem, né? Nós estamos percebendo que essa semana no Rio de Janeiro ele quase foi dizimado pela chuva. Nós temos, essa madrugada tocou lá perto de Brumadinho uma sirene, as pessoas tiveram que sair correndo de casa, com um problema mal resolvido que é Brumadinho e um problema que não será resolvido que foi Mariana, pela Samarco, não é? Então, nós estamos vivendo um problema mundial de esgotamento, de escassez de recursos do meio ambiente. Então, nós temos um descontrole descontrole do nosso meio ambiente, um aquecimento global negado por pessoas, inclusive no Brasil, que se dizem intelectuais. Isso não dá para negar. Nós passamos um calor da semana passada que os cariocas passavam. Aqui em São Paulo, eu saí um dia de casa 15 para 6 da manhã para ir trabalhar, com 28 graus. É uma coisa absurda. Então, nós temos um momento de ruptura mundial em que a economia clássica, que é essa que nós falamos todos os dias e vivemos, a economia clássica, não é? Desde Keynes, etc., não é? Adam Smith, que depende do meio ambiente, que extrai recursos do meio ambiente e faz a roda capitalista girar. E nós temos um novo modelo chamado economia criativa, inovação e economia criativa, que não quer depender mais do meio ambiente e buscar recursos do meio ambiente. E ela está rodando uma nova engrenagem pela música, pelas artes e etc. Ou seja, um novo setor, um setor que vem crescendo muito, dependendo de uma economia criativa. Eu não vou mais extrair nada do meio ambiente. A pergunta que eu faço é como fazer essa sincronia. Nós vamos gerar emprego para 12 milhões no Brasil e para outros milhões no mundo, e isso só pela economia clássica, extraindo bens do meio ambiente. Mas quanto mais eu vou extrair produtos do meio ambiente, pior fica o próprio. Aumenta o aquecimento, etc. E algumas profissões vão sumir nos próximos 5 anos. Como que a gente faz então essa sincronia? Eu preciso de uma economia disruptiva, uma criação de mão de obra, sem extrair do meio ambiente. Os grandes pensadores estão com essa grande reflexão agora. Talvez devesse ter sido isso o tema lá em Davos agora. E como que eu faço para sincronizar? Eu preciso extrair do meio ambiente para fazer os países crescerem e gerar emprego. Mas quanto mais eu extraio do meio ambiente, pior a situação do globo. E eu preciso de uma economia criativa. Como que a gente faz essa sincronia? Não sei se você conseguiu, ou se vocês entenderam. Isso é muito complexo. Eu estou trabalhando isso numa disciplina numa universidade, é muito complexo. Estou estudando muito isso e estou perdendo o restinho dos cabelos que eu tenho aqui em cima. Eu também tinha mais cabelo antes, viu? Mas, enfim, eu trabalho muito dentro da lógica do otimismo. A gente tem que ser otimista até para a gente andar melhor, né? Mas, quando eu trabalhava aqui em São Paulo, eu lembro que nós tivemos contato com um gestor de um grande fundo do Canadá,
E papo vai, papo vem, né? Conversa. Eu perguntei para ele o seguinte: olha, essa empresa entrou agora no índice de sustentabilidade, seria isso interessante? O que é que você está achando? Eu fiquei assustado com a resposta que eu estou te falando. Pela primeira vez, estou abrindo aqui mesmo em São Paulo. Na época eu não cheguei a conversar com isso, foi com um grupo mais fechado. Mas ele me deu a resposta seguinte: olha, a minha preocupação é se está dando lucro. Ali, naquele momento, eu fiquei muito preocupado. Se você tem um gestor do Canadá, que teoricamente é um país que, em média, tem pessoas mais educadas, você tem uma resposta como essa, eu acho que a gente... E eu faço isso durante as minhas palestras. Eu tento conscientizar que a vida não é só o consumo, que a vida vai muito mais além do que o consumo, e a gente tem que repensar. Historicamente, algumas teorias sobre o fim do Império Maia diz que foi devido ao meio ambiente. Eles usaram mais do que eles precisavam. Então, realmente, a gente tem que se reinventar e a gente tem que começar logo. Eu ainda não vi isso começando com a velocidade que deveria. Não estou dizendo que não está começando, mas ela, na minha opinião, tem que ser um pouco mais rápida. Mas, enfim, é só a minha opinião. Não sei se vocês tiveram acesso a essa notícia essa semana. Pesquisadores israelenses conseguiram extrair, vamos dizer, do ar, energia do Wi-Fi e ligaram o iPad. Ou seja, o iPad não estava com seu carregador ligado na tomada para acender a tela e funcionar. Eles conseguiram uma tecnologia limpa, de economia disruptiva, criativa, que não vai depender de água e nem de energia nuclear, muito menos, né, de outras formas que vêm do meio ambiente. Ou seja, eles vão captar do ar a energia que é gerada nas ondas. Vão acumular isso e ligar equipamentos. Então isso é a forma mais limpa e mais honesta de energia. Eu vi essa semana, estou começando a me interessar e ler sobre isso. Então, agora você imagina esses impérios, né, gigantescos que geram energia, que vem do meio ambiente. Mas a última questão, ela é bem leve, bem interessante. Então, pensando nas dificuldades econômicas globais, tudo isso que nós falamos aqui, qual será o modelo econômico a ser adotado pelas nações? Então, vai ser um modelo econômico neoliberal, vai ser o aprofundamento do capitalismo, o crescimento para gerar emprego, ou vai ter um novo modelo econômico no mundo? Porque até agora ninguém pensou nisso, né? Precisa de um novo modelo econômico. Os que estão aí, eles têm ciclos. Eles vieram no ciclo do ferro, da energia elétrica, do vapor do ferro, energia elétrica, nos anos 2000, tecnologias de informação. Agora tudo isso precisa ser reinventado. Que modelo econômico as nações vão tomar? Mais uma vez eu volto para a história, né? A gente passeia por extremos. Chegar a um pico, que é usando demais o ambiente em que vivemos, pelo menos essa é a minha opinião, e a partir daí problemas vão surgir. Dizem muito que a questão síria, né? A primavera árabe veio de uma seca prolongada na Síria, e a partir daí as pessoas vão se mexer, né? Enquanto as pessoas estiverem razoavelmente acomodadas, eu acho que a gente vai continuar do jeito que está, né? Até que uma faísca surge. Aqui em São Paulo surgiu por 20 centavos, o Brasil todo se mexeu. Então a gente precisa dessa faísca em algumas situações. Então, infelizmente, eu não acho que a gente vai se antecipar. É o que eu tenho sempre ensinado em minhas palestras: você precisa se antecipar, mas eu não acho que o ser humano médio ele tem essa capacidade, o ser humano médio, de se antecipar. Precisa a coisa acontecer. É uma pena, mas vamos ver, eu espero que eu esteja errado. O que a gente, eu acho que a gente vai transitar por isso. A gente está indo numa direção que algo vai surgir. Já está surgindo, né? Alguma coisa mais. Você veja que a eleição do Trump, a eleição do Bolsonaro é uma nova vertente. Concorda?
Então a gente está transitando nisso aí. Eu sempre tento olhar para trás para ver, para olhar para frente. É isso aí. Alguém quer fazer pergunta? O microfone está aí. Pode falar, Thailson. Ó, o Thailson é seu conterrâneo. Nossa, fez um excelente TCC. Vou transformar em artigo para apresentar lá em Uberlândia. Já estou avisando agora. Boa noite a todos. Não sou de Salvador, vim do litoral norte da Bahia, uma cidadezinha chamada Conde. Não sei se o senhor conhece. Conhece? Quando eu fiz essa operação com a Petrobras, eu estava com o laptop lá em Sítio do Conde. Meu local. Minha Pois casa é. é bem ali perto. Ah, é? Pertinho da praia, na verdade. Com certeza. Bom, minha pergunta é o seguinte. Recentemente, agora, né, saiu a notícia que a taxa Selic foi confirmada, continuou a 6,5%. O que o senhor espera diante do novo governo, suas reformas, diante da economia mundial, principalmente da China, essa coisa que está acontecendo lá nos Estados Unidos, o que o senhor espera para os anos seguintes, para o setor econômico nacional e como o Brasil vai se posicionar mundialmente diante dessas mudanças? Certo, vamos por etapas, né? Em relação à taxa Selic, eu volto à questão que eu estava explicando ao seu colega. Se você tem uma reforma, né, na questão dos gastos, a gente não pode continuar gastando horrores. Porque se o Brasil continuar gastando horrores, a gente vai precisar tomar dinheiro emprestado. E infeliz de quem precisa. Você que é da Bahia sabe que vocês devem falar isso também, né? Infeliz de quem precisa. Se o Brasil precisar de mais capitais para cobrir esse buraco, a gente vai ter que estar tomando dinheiro emprestado. Em algum momento a gente não vai ter condições de pagar, fuga de capital, taxa de câmbio vai para o espaço, né? O dólar dispara, o governo vai ter que aumentar as taxas de juros para atrair capital externo. A gente não consegue baixar essas taxas de juros. O que a gente está vendo agora com o Paulo Guedes é um movimento nessa linha. Então, a economia ela se ajusta diariamente, a cada segundo, né? Cada notícia que sai ao mercado é uma nova precificação. Por isso você tem, para quem já é da área, tem o Boletim Focus, que sai uma vez por semana, com novas expectativas. Então, as reformas passando, eu acredito que a gente vai ter uma situação econômica mais estável, com baixas taxas de juros. Caso isso não aconteça, aí nós teremos problemas, porque a gente vai precisar financiar esse déficit. Tá certo? Junto a isso, a gente também precisa incentivar a competição do setor bancário, para que essa queda nas taxas de juros cheguem até a gente. Certo? Então, essa é a primeira pergunta que você fez em relação à taxa de juros. Em relação à sua segunda pergunta, a questão mundial, historicamente, né, aliás, o mundo está cada vez mais sincronizado. Né? Então, um espirro que acontece, que o cara dá na China, ele afeta os Estados Unidos. Então, nós tivemos a China crescendo muito, a China quer um novo espaço, a gente tem os Estados Unidos aí com a dívida elevada, produtos chineses estão chegando, então eu acredito que daqui a 20 anos nós vamos ter um novo cenário mundial. A China não vai mais querer ser coadjuvante. Isso, historicamente, tem acontecido. Então, a gente tem que ver como isso vai estar acontecendo. Existem muitos interesses que se permeiam, né, entre os Estados Unidos e a China, como é que isso vai ser trabalhado. Se vai ser de uma forma mais tranquila, os Estados Unidos vai aceitar esse papel mais de coadjuvante. Não estou falando para agora, né? Agora é em conteste o papel americano. Mas um papel de coadjuvante, que é o que a Inglaterra hoje aceita, né? A Inglaterra já foi a potência mundial. Ou se nós vamos ter um conflito. Temos algumas situações no mar, que eles chamam Mar da China, que é o Yellow Sea, né, o Mar Amarelo. Então, a economia ela não é definida só por relações econômicas. Existem relações de interesses e por aí vai. Tá certo? O papel do Brasil, que seria a última pergunta que você fez, vai depender da nossa educação. Como vai ser tratado a educação no Brasil? Eu volto a falar, eu casei com a russa, e a visão que ela passa para mim é impressionante. Como é tratada a educação? Como é visto né? E para mim essa é a verdadeira bolsa que leva você ao sucesso. Né? É uma educação de qualidade. Eu acho que deveria ter boas faculdades em todas as cidades brasileiras. Né? Não deve ser uma coisa... Porque aí sim vai ser a verdadeira independência. Então depende
de como isso for tomado. A gente está num momento do Brasil muito complicado, em todos os aspectos, né? Eu diria até na família, né? A gente está numa questão muito complicada. Eu tenho um filho de Ribeirão, estou agora na Rússia também, eu estou expandindo a baianidade pelo globo, mas estou fazendo franquia. Mas tem um de Ribeirão, que eu estou sempre por aqui, né? E eu vejo que na época da gente, não sei se é impressão minha ou se não, existia uma questão mais profunda em casa da educação. Hoje eles passaram comigo dois meses em Salvador, programa ruim, né? 2 meses em Salvador, e eu tive o trabalho de ensiná-los, né, como chamar os mais velhos, de senhor e senhora, porque eles não estavam chamando. Pode parecer uma coisa muito simples, mas se você não tem uma hierarquia, se não tem um comando efetivo, fica difícil você seguir em alguma direção. Não é que esse comando deva ser déspota, mas você tem que ter uma direção. Né? É isso aí que a gente passa aí. Valeu. Boa noite. Boa noite. Então, eu tenho uma dúvida referente sobre ações, né? Que você estava falando em certo momento da palestra. Você falou que existe 2 tipos de ações, né? Uhum. Que seriam as ordinárias e as preferenciais. Onde as preferenciais, pelo que eu entendi, traz uma maior rentabilidade, vamos dizer assim, a ordinária um pouco inferior, porém dá direito a voto na empresa. Agora, eu, sendo leigo, buscando uma maior rentabilidade, por exemplo, por que eu escolheria e qual a vantagem de comprar um papel de ações ON para buscando, sei lá, maior rentabilidade, qual a vantagem do voto? Certo. Maravilhosa a sua pergunta. Vou levantar um pouquinho. A gente está em época... Oi? Sim. A gente está em época de verão em Salvador, não consigo ficar muito parado, não, viu? Mas, enfim, vamos ao que interessa. Primeiro, a gente tem que entender como funciona a rentabilidade, como as ações oscilam. Você tem 2 tipos de lucro, de ganho no mercado básico, 2 tipos básicos, né? Um seria o ganho de capital. Quando você compra uma ação por um preço, ela sobe e você ganha. Né? Você pode ganhar com a ação também através dos dividendos, que é parte do lucro que é distribuído. Aí a gente vai para o X da questão. Né? Você tem 2 tipos de ações. Se a empresa lucrou 100, ela tem ordinária, vamos supor que ela distribua 25%, vai distribuir entre os acionistas R$25. Se as preferenciais pagam 10% a mais, vai distribuir 10% em cima de R$25. A questão toda não é a ação ON ou PN, que é ordinária ou preferencial. A questão é se a empresa está gerando lucro. Porque se você pega uma empresa que está gerando lucro, ou não gerou ainda, mas tem muita expectativa de lucro, o ganho de capital, que é muita gente comprando, vai fazer o preço disparar. Então, na realidade, eu gostaria que você focasse mais nas expectativas. A Bolsa nunca se move com o que já passou. A Bolsa se move com o que vai acontecer. Né? É a dança das cadeiras. Quem primeiro senta... Então, essa empresa foi a primeira a tomar a decisão de explorar esse mercado. Então, a expectativa dela é positiva, ela não lucrou ainda, as ações começam a se valorizar. Então, não é aquela lógica de renda fixa, que é atrelada à Selic. Né? É a expectativa de lucro. Muita gente fala assim, quem compra, eu já ouvi essa dúvida, quem compra uma Petrobras não vai nunca vender, porque a Petrobras é só o lucro da Petrobras, ele oscila de acordo com o preço do valor do barril do petróleo internacional, de acordo com a gestão. Por isso que as ações oscilam. Né? Por isso que é tão fascinante o mercado de ações. Professor Rogério aí. O professor Rogério já é sim. No grupo. Na verdade, eu quero também agradecer a presença do Ricardo. A gente acabou se conhecendo pela internet, né? Que coisa, pelas rádios, pelas ondas dos rádios, né? Numa entrevista, eu falei, olha, o cara tem que falar para os nossos alunos, né?
E isso e a gente está aqui também, os professores, por também aceitar essa discussão, e eu acho que a gente está pensando essa integração das áreas, eu acho que ela acontece em momentos como esse. E claro que a gente vai começar a pensar na reestruturação do currículo, ter aí uma discussão sobre economia. Por quê? Porque ele falou aqui a questão da informação. E a gente trabalha muito com isso, matéria-prima nossa também. Então, e minha pergunta é assim, são duas perguntas. Uma, gostaria que você falasse um pouco, todo mundo aqui viu isso, né? E a Vale, a questão das ações da Vale, o que aconteceu aí, que ninguém entendeu muito bem, qual uma tragédia acontecendo, e as ações das mineradoras lá em cima. Aliás, foi até uma discussão dentro do grupo lá, do Trilha Certa. Sim, sim. Eu achei que valeria um olhar sobre isso. Você esqueceu de falar do seu vídeo sobre Tesouro Nacional, que eu acho que ele também tem um vídeo muito interessante, que eu acho que vale para quem está iniciando nessa discussão. E não assim, um comentário que eu gostaria, porque o Ricardo, ele é meio... Tem um povo lá no grupo que fala que ele é meio mestre, aí dá uns indicativos. Eu gostaria que você desse algum indicativo. Você deu aí a receita do bolo, mas não falou bem aí, né? Deu a receita do bolo do ponto de vista tecnológico, Ricardo. O que você vislumbra aí? Você mostrou o Uber, mostrou aí a questão do computador. Em termos de ações, o que você vislumbra em médio, longo prazo? Porque a gente vive essa mudança aí das mídias, né? Eu gostaria que você falasse um pouco nesse sentido também, tá? Dá uma luz aí. Certo. Longe de mestre, pelo amor de Deus. Eu fiz capoeira lá em Salvador, mas estou longe de mestre. Eu acredito muito, e inclusive eu coloquei lá no grupo, né, quando foi feita a oferta pública do Banco Inter, um setor, eu estou citando o Banco Inter, mas eu acredito no setor, né, como um todo. E quando foi feita a oferta pública de ações, né, o IPO, o IPO, o preço estava em R$18. E eu recomendei compra. E raramente eu faço isso. Por que raramente eu faço isso? Porque para você recomendar alguma coisa no mercado de ações, você tem que estar muito, muito seguro. Porque mesmo eu que tenho uma experiência grande, eu também erro. Qual é a diferença? É que eu tenho a agilidade do que nós chamamos de dar o stop loss, parar a perda. Então, se eu entro no papel e aquela minha análise foi falha, eu automaticamente saio do papel. Mas eu sei que quem é leigo não tem esse know-how, essa rapidez. Então, para eu indicar alguma coisa, é porque eu tenho muita certeza naquilo. Tá certo? Então, na questão do Trump, também você não estava no grupo ainda, na eleição do Trump, eu também fiz uma operação online. Eu vendi a Petrobras a 18,35 e eu comprei 10 dias depois a 13,75. Lembra que eu falei que você pode lucrar com a queda? Então, também expliquei no grupo. Tá certo? A questão do Bitcoin, né? Que é uma tecnologia, até que o blockchain com certeza vai gerar alguma coisa, mas você tem diversos interesses por trás que não vão deixar. Um Banco Central americano, o FMI, não vai estar permitindo que qualquer um esteja imprimindo sua moeda e por aí vai. Então tem algumas coisas que são certeza. O BID, eu postei isso, ele saiu de R$18 para R$45. Mas volto a dizer, tem que ter bastante cautela. Eu quero ver até se a gente cria alguma coisa aqui para educar, fazer uma educação mais voltada para essa parte de mercado, porque não é uma coisa para leigo. Você tem que entender como funciona. Então, nós chegar lá e agora que está R$40, falar assim, não vou botar no BID. Por quê? Porque podem existir agora os percalços, né? Com a guerra, por exemplo, eu percebo, eu já estou como cliente também do BID, não só comprei como estou como cliente, que algumas operações que os outros bancos permitiam fazer estão freando. Então, isso afeta a rentabilidade, isso vai afetar o preço das ações. Então, a gente tem que estar constantemente acompanhando. Se ganha muito dinheiro, mas se perde muito dinheiro, se você não souber o que estiver fazendo. Tá certo? Vocês viram o gráfico da Petrobras, a queda que se teve na Petrobras. Só a título de informação também, ele falou dos 4 espaços para serem falados no valor, mas tem também o suplemento cultural na sexta-feira. E esse aí a gente tem a professora Vanessa, que ela vem aqui na sexta-feira com o valor e ela pega o suplemento, deixa o valor lá e leva o suplemento cultural, que na sexta também é bem interessante. Eu abordo todos os 4 cadernos, quando nós fazemos cursos,
eu abordo a leitura do caderno financeiro, eu abordo a leitura do caderno de empresa, mas o tempo é escasso, né? Não deu para me aprofundar tanto assim, numa visão mais geral, mas não abordo só isso não. Hoje, quando você ganha muito dinheiro, vai para a professora já está bem, já está tranquila, então já está nesse passivo. Só uma curiosidade. Sim. Bem simples mesmo. Você investe, né, ou compra, né, no mercado de ações. Agora, uma curiosidade. Qual corretora você compra nesse papel? Eu, historicamente, eu fico na Ágora. Já conheço todo mundo, já tenho alguns descontos nas operações. A Ágora Invest, que é da Bradesco. Existem diversas, algumas inclusive que não cobram. Aí o importante é você olhar se tem um selo PQO da Bovespa. Tá certo? Então, olha, mas procura uma em conta que você se adapte. Eu gostei da Ágora, por exemplo, eu comecei lá atrás com a Invest Shop. Tem gente que eu acho que não era nem nascido na época. O pessoal teve a época do Patagon também, né? Enfim, essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é entender e fazer dinheiro. Mais alguma pergunta aí? Que horas são? Mais alguém? Vamos encerrar. Ninguém vai perguntar para ele essa questão da quantidade, até que ponto a bolsa pode chegar, na quantidade de As expectativas é isso, né? Em relação ao Ibovespa, ele é trabalhado por pontos, né? Então vai depender muito. Nós temos agora o quê? Tem gente dizendo que o problema com o presidente pode... Algumas vertentes acham que isso vai ser negativo para a bolsa. A minha análise já claro, pelo amor de Deus, não estou torcendo para que ninguém morra, não. Viu? Longe de mim isso. Mas o vice é o Mourão, que é preparado. Então, muita gente colocaram até no grupo isso, eu rebati, falei, não vejo isso como uma situação, né, que vai fazer a bolsa despencar. Você tem um vice que é preparado, aparentemente é preparado, general, mas é preparado. Então, a bolsa ela vai estar lendo quais são as expectativas, né? Dia a dia nós vamos estar trabalhando isso. Mais alguém? Aproveitem. Bom, Se não, só no carnaval agora, né? Carnaval lá. Professor, o senhor tocou num assunto para a gente encerrar que eu luto muito, a professora Regina, ela concorda muito com isso, sobre educação, né? Nós falamos muito aqui, os professores, o aluno do Unifel é muito diferente nesse aspecto, não é? Porque vem realmente aprender, quer estudar, porque acredita na educação, né? E quando nós pegamos Coreia do Sul, Finlândia, Alemanha, etc., Japão, países que investiram em educação, nós estamos vendo o resultado hoje. Né? Em pleno descontrole, crise global, eles estão fortes, eles têm lastro. Né? E a gente viu que o último presidente que saiu com a sua equipe cortou o investimento em pesquisa em 50%. Então isso, por 20 anos, né? Isso vai retardar o nosso crescimento, a menos que alguém revogue tudo isso, que foi uma grande besteira, né, para ajustar as contas. Você não ajusta a conta cortando pesquisa, né, gente? Cortando educação, tirando a possibilidade de bolsas, né, de mestrandos, doutorandos, de graduandos. Não é por aí que você desenvolve o país. A economia depende da educação. E o start foi dado por países aí que passaram por guerras. A Alemanha foi destruída 2 vezes. Foi humilhada. E é forte hoje. Ela bancou toda a crise da Europa junto com a Inglaterra. Mas investiu maciçamente em educação. E nós temos uma educação precária no Brasil. Precária. O Unifar já teve 8.500 alunos. Nós tivemos 8.500 alunos. Nós combinamos, né, Marcelo? Ó, vou liberar minha turma 10 minutos mais cedo. Libera a sua 5, porque senão não cabia aqui, não andava. Não passava na catraca, no elevador, nada. E a gente está assistindo, não é, uma retração econômica por falta de investimento em educação. Então, quando o professor Ricardo falou isso, eu sou muito preocupado com isso. Então, o aluno
ele luta para estudar, quando ele termina, eu vejo hoje que as empresas estão usando pessoas graduadas para digitar. Né, Regina? Para digitar dados. A minha filha, que se formou aqui, fez 2 graduações aqui, ela foi fazer entrevista para o primeiro emprego dela, isso há muito tempo, e ela saiu no jornalzinho de bairro lá, olha pai, olha. Eu falei, dá um pulo lá agora, é sábado, quem sabe eles estão lá, deixa seu currículo lá. Era meia quadra da minha casa, no Alto do Piranga, empresa grande. Ela foi, deixou lá, estava o porteiro, entregou o currículo. Na segunda ligaram para ela. Ela foi lá. 10 para as 8, estava esperando a empresa abrir, estava lá. Quando ela entrou, olharam o currículo, uma mocinha com 18 anos, já falando inglês fluentemente. O cara olhou o currículo dela e falou, olha Amanda, não me leve a mal. Você é nova, 18 anos, já fala inglês fluentemente. E ela pôs no currículo, o pai consultor, eu levava ela para fazer consultoria comigo, ela arrumava a sala, punha a apostilinha para eu dar curso e tal. Eu falei, coloca, você fez isso. É experiência, né, Márcio? Então falaram, eu vou replicar as palavras. Eu não posso admiti-la. Eu preciso de uma pessoa um tanto quanto burrinha, que não faça perguntas. Ela voltou desolada. Ela falou, pai, vou te contar uma coisa, ela estava sem cor. Eu falei, que bom que você não foi admitida. Com certeza. Trabalhar num lugar desse, né? Falei, desapega. Não, certíssimo, com certeza. Gente, eu vou responder mais uma, mas é que eu estou embarcando para Salvador. Não, mas é um prazer, por favor. Por favor. Primeiro, parabéns, né? Você rápido para você não perder seu voo. Não, mas não, calma que baiano não é tão apressado assim não. Fique tranquilo. Faça a sua pergunta com calma. É que assim, eu vi que você tem experiência em empreendedorismo, né, em Camaçari, né? Você também fala do mercado de ações e, tradicionalmente, pelo menos nos cursos de administração, sempre tem essa preocupação de preparar o aluno para o emprego, né? A gente está querendo mudar um pouco essa visão de emprego para trabalho, né? Então, ele tem uma atividade que não depende de uma empresa que quer uma pessoa burrinha, né? Exatamente. Então, a gente tenta fazer algumas coisas para isso na sala de aula, para que ele também saia não só com a expectativa de arranjar um emprego, mas de ele ser o gerador de sua própria riqueza, né? Essa é a ideia. E gostaria de saber se você, com essa experiência que você tem de empreendedorismo, renda variável, a gente pode desenvolver alguma coisa em sala de aula para que eles saiam já com um empreendedorismo no sentido virtual, de trabalhar com ações, ou de um day trader, ou de montar carteiras, consultorias para aposentados, né? Porque a gente vai ter uma população grande que não vai se aposentar tão cedo, né? Então talvez tenha que fazer como os americanos, investir em ações, para projeto mais longo prazo, né? Você tem alguma luz assim para passar para a gente que é professor e quer preparar o nosso aluno para a realidade, não para uma coisa que não existe, aquela empresa maravilhosa, Não, claro. né? Aquelas maiores da bolsa lá. Eu acho o seguinte, não sei se, acho que vocês devem ter percebido que no início eu trabalho com motivação. Se você não está motivado, você não vai para lugar nenhum. Né? Eu não deixaria Salvador, deixaria toda a minha família para ter vindo para cá, sem conhecer ninguém, se eu não tivesse motivado para fazer algo e com muito, como eu digo, gana. Né? Então, primeiro a gente tem que sair um pouquinho de alguns métodos tradicionais, que é simplesmente colocar aquela parte teórica. A gente tem que motivar o aluno. Então, nas minhas palestras, eu dou aula também em uma graduação em Salvador. Geralmente eu sou mais de pós-graduação. O pessoal me chama e eu participo de aula de pós como convidado. Mas eu dou aula em uma graduação. E a minha primeira aula é essa. Eu destrincho uma receita de bolo para o sucesso. Um pouco mais aprofundada do que eu dei aqui para vocês. Então a pessoa fala assim, que a gente está fazendo agora um compromisso. Todo dia, eu coloco um número de minutos que o cara vai ter. Então, a partir dali, você vai ter um norte. Né? O Steve Jobs falava muito isso. Né? As pessoas, em média, não sabem o que vai ser bom até que você chegue para mostrar. Então, nós que já temos algumas experiências, que já passamos, já temos alguns cabelos brancos, a gente tem que primeiro motivar, que sem motivação não vai para lugar nenhum.
A segunda alternativa que eu sempre trabalho é com apresentar o mercado ao vivo. Então você vai lá e apresenta o mercado, trabalha um setor, se a gente vai trabalhar um setor em administração, não é? Veja as oscilações, quais são o setor de transporte, construção civil, quais são as ações que estão oscilando. Isso geralmente atrai muita atenção do estudante, porque o cara que vê uma empresa se valorizando em 3, 4 dias, não sei quanto, ou caindo, ele começa a querer aprender sobre aquilo. Então ele vai ter a vertente positiva pelo lado dos investimentos, e ele vai ter a vertente positiva porque ele vai ser obrigado a aprender mais sobre aquela empresa. Né? Então, claro, não tem tempo aqui, mas a gente fala do site de relações com investidores, que é um site que a empresa tem, que a maioria desconhece, que aborda realmente o coração financeiro da empresa, né? Que não é o site institucional, e a gente vai lá e sempre trabalhando com motivação. Tem que ter brilho nos olhos. Se não tiver brilho nos olhos, eu acho que tudo fica mais difícil. E explicar para as pessoas que não trabalhe para mostrar, né? Trabalhe para ser. Eu lembro quando eu saí daqui, a minha colega falou: pô, Ricardo, você está saindo agora dessa empresa, está indo para a Bahia, eu não consigo nem imaginar. Eu falei: meu amigo, você tem que primeiro acreditar em você. Você é o que você é do tamanho dos seus sonhos. Né? Então, explicar isso para eles. E trabalhar com otimismo. Se permeia muito pelo pessimismo. Né? Eu brinco lá em Salvador e digo o seguinte: as pessoas não têm só um problema, tem um problema. Né? Não é só um, tem dois. Né? Então, a pessoa tem que entender o potencial. Tem que trabalhar também. Eu medito uma vez por semana para ver minha respiração, para ver a forma, porque nós também temos momentos de baixo, momentos de alto, todo mundo tem, mas você tem que persistir, ter um objetivo definido. Né? Nosso objetivo é surfar no sistema, não é ser usado pelo sistema. Explicar isso a ele. Basicamente isso. Tá certo, gente? Obrigado. Obrigado, professor Ricardo. Eu que agradeço. Por essa excelente explanação e mostrar para os nossos alunos que eles estão no tamanho dos sonhos, né? Isso é importante para selar, né, esse encontro. A aluna Gabriela, de administração, vai entregar um certificado e uma lembrança, Maravilha. homenageando. Pessoal, obrigada.